Um dos primeiros casos de exorcismo que a gente tem conhecimento não foi o da Anneliese Mitchell, que foi a pessoa que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Antes dela tem um caso muito conhecido e que, se vocês acompanham esses casos de exorcismo, vocês provavelmente já conhecem, que é o exorcismo da Anna Eklund. Ele aconteceu vários anos antes da Anneliese e o caso é tão sinistro ou até mais que o dela. Como eu tava devendo um caso sobrenatural pra vocês, hoje a gente vai falar sobre um caso de exorcismo, e aqui onde eu tô gravando são 2h da tarde, e eu espero que vocês assistam esse vídeo durante o dia, porque aí dá tempo de esquecer até a noite. E é até engraçado, porque hoje que eu decidi falar sobre esse caso, me marcaram em um vídeo de uma menina brasileira que supostamente estava possuída. E assim, eu perdi tudo quando o demônio dentro dela falou que ele tava tirando onda. Tipo, demônio super atualizado com as gírias brasileiras, mas ainda assim foi um vídeo que me deixou bem tensa. E eu achei engraçado que me marcaram nesse vídeo bem no dia que eu vou falar sobre esse assunto, então assim, acho que é pra ser. E eu só queria dizer que vocês não estão preparados, então bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se vocês gostam de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, vocês estão no lugar certo. Toda semana tem 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então curtam e compartilhem bastante, que vocês me ajudam demais, como vocês já estão me ajudando. Então fiquem à vontade pra mandar temas, comentem aqui o que vocês acham, me sigam lá no Instagram pra vocês mandarem os conteúdos que vocês querem ver no canal pros próximos vídeos, e bora pra história! Vamos falar sobre o exorcismo da Anna Eklund. Na verdade, esse não é o nome verdadeiro dela. Eles decidiram mudar o nome para preservar a privacidade da Anna, mas é super fácil de achar o nome dela na internet. De qualquer forma, aqui no canal a gente vai chamar ela de Anna. A Anna nasceu em 1882 em Wisconsin. Sim, é muito antigo esse caso. E aí surgem várias questões e várias perguntas, que inclusive eu tenho, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas ela era filha de imigrantes alemães. Então os pais dela tinham um pouco de contradição com relação à religião. A mãe dela era uma católica fervorosa, enquanto o pai dela não acreditava em nada de religião. Inclusive, ele desprezava tudo que fosse relacionado a isso. Apesar do pai dela não gostar, ela vivia na igreja todo domingo. Então toda semana eles frequentavam a igreja. Ela estava presente em várias atividades religiosas e ela tinha vários amigos que eram ali por conta da igreja. Então a vida dela girava em torno disso. O pai dela tinha uma reputação bem ruim. Diziam que ele era alcoólatra e que ele traía a mãe dela com uma tia. A tia se chamava Mina e ela também não tinha uma reputação boa. Diziam que ela era chamada de bruxa e que ela praticava magia negra. E inclusive esse caso do pai com a tia durou mesmo depois que a mãe dela morreu. Acredita-se que a mãe dela tenha morrido em 1890 e isso afetou profundamente a Anna, principalmente a relação do pai com a tia, que ela descobriu que existia desde antes da mãe dela morrer. Apesar de tudo, essas são as informações que a gente tem sobre a família da Anna. Algumas pessoas dizem que o pai dela abusava dela quando ela era criança. Não tem nada confirmado com relação a isso, mas mais pra frente vocês vão entender por que algumas pessoas suspeitam dessa questão. E também diziam que o pai dela zombava demais da igreja, dos padres, dos ministros, e que no leito de morte dele, ele amaldiçoou o padre. Apesar de tudo, a Anna era descrita como uma garota bondosa, simpática, alegre, feliz. Ela tinha vários amigos, ela era bem conhecida, ela estava muito feliz com a vida que ela estava levando até então, mas quando ela fez 14 anos, as coisas mudaram. Quando ela ia para a igreja, ela começava a se sentir meio mal, como se ela estivesse com náuseas, como se tivesse um desconforto que não deixasse ela entrar na igreja. E as coisas logo foram escalando, muito rapidamente. Ela chegou em um ponto que, se ela era colocada dentro da igreja, ela tinha crises de pânico. Não demorou muito para ela começar a ter alguns pensamentos muito violentos, como o que ela gostaria de fazer com o padre, que eram detalhes muito gráficos no sentido de machucar ele. Ela dizia que queria quebrar as fontes de água benta, e ela também era forçada a consumir a hóstia, porque apesar dela estar tendo esse comportamento considerado pelos pais dela como rebelde, ela ainda tinha que frequentar a igreja. E quando ela frequentava a missa, óbvio que tinha a parte que ela tinha que consumir a hóstia, e aí na frente de todo mundo que estava na missa, ela vomitava ali mesmo. E aí todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Era até uma certa vergonha para a família, porque a garota que todo mundo gostava, de repente começou a ter uma aversão muito grande e fazer coisas horríveis na frente de todo mundo, expressar pensamentos que não condiziam
condiziam com uma garota de 14 anos, e aí os membros da igreja e a família dela começaram a pensar que ela estava doente. Então eles decidiram que pelo menos por um período eles iam deixar ela se afastar da igreja e ficar mais em casa, já que a igreja estava sendo problema. Mas isso não fez bem para Ana, porque todos os amigos dela, como eu falei para vocês, giravam em torno da igreja. As atividades que ela fazia estavam todas lá. Então ela começou a ficar mais solitária e também com depressão. Nessa mesma época em que ela estava com depressão, ela tinha pensamentos sexuais intensos, o que era bem bizarro, principalmente naquela época, porque ela não tinha tanto contato com essas questões sexuais e ela era muito nova. Ela não entendia o que estava acontecendo com ela e ela sentia que ela não tinha controle sobre os sentimentos dela. Então isso deixou ela muito frustrada e também deixou os amigos e a família frustradas, porque ela tinha algumas explosões de violência em que ela xingava todo mundo, ela começava a gritar e quebrava vários objetos. E é claro que ninguém queria ficar perto dela desse jeito, e isso só colaborou para ela ficar cada vez mais sozinha. O mais bizarro disso tudo é que quando ela se acalmava dessas crises, ela não se lembrava de nada que ela tinha feito. Ela acordava desse transe com tudo bagunçado e com todas as pessoas assustadas em volta dela, e ela perguntava o que aconteceu. E alguém tinha que falar para ela o que ela tinha feito. Mas ninguém acreditava de fato que ela tinha esquecido. Eles achavam que ela só estava fingindo para tentar se redimir do que ela tinha feito antes. Como essas crises não paravam, o pai dela decidiu que ia levar ela no médico, finalmente. Nessa época, a mãe dela já tinha morrido, então ele imaginava que talvez essas reações que ela estava tendo era por conta do luto e da tristeza que ela estava sentindo com a morte da mãe. Quando ela foi levada para os médicos e para os psiquiatras, e eles não descobriram nada de errado, eles disseram que ela era perfeitamente normal. E algo que contribuía para eles falarem isso é que ela nunca teve uma dessas crises de violência quando ela estava dentro dessas consultas. Então eles não conseguiam ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. E nessa época era o ano 1908. Então, se em 1952, com a Annelise, a gente já não tinha muito conhecimento sobre doenças mentais, imagina nessa época com a Ana. Mas enquanto os médicos não encontravam nada de errado com ela, as coisas em casa ficavam cada vez piores. A família dela começou a perceber que ela soltava frases em latim, que era uma língua que ela não conhecia. E isso colaborava para aumentar o clima tenso na casa, né? Vocês imaginam. Finalmente, depois de várias tentativas de fazer a Ana se acalmar, a tia dela, também conhecida como Mina, a mulher que o pai dela traía a mãe, disse que a Ana estava sofrendo pela influência de forças demoníacas. Eu acho bizarro como nessa época eles chegavam a essa conclusão até que rápido. Mas aí eles foram procurar um padre, óbvio. Quando eles chegaram lá, eles foram atendidos por um padre chamado Theophilus Reisinger. E ele era conhecido por já ter praticado alguns exorcismos. Ele era quase que o único especialista nisso. Inclusive, ele ficou bem famoso por conta desse caso. O padre teve que fazer alguns testes para verificar se aquilo que estava acontecendo de fato era uma possessão demoníaca. E ao contrário dos médicos, ele conseguiu testemunhar algumas coisas, como por exemplo, a aversão da Ana por objetos religiosos e também a Ana falando em várias outras línguas que ela não conhecia. Ela falava em latim, hebraico, italiano e polonês, sendo que ela só tinha estudado inglês e alemão. Além disso, ele percebeu que ela tinha uma reação bem ruim quando ele fazia orações em latim, mas quando ele conversava com ela em latim, ela também conversava numa boa. E ele também percebeu que se ela recebesse qualquer coisa com água benta, a reação dela era péssima. Então eles tentavam dar objetos para ela com água benta e ela logo empurrava e jogava para longe. E aí o padre falou: tá, eu vou fingir que eu vou dar algo com água benta para ela, para ver se ela tem essa reação ou se ela só tá fingindo. Então ele fingiu que tinha colocado água benta, mas na verdade era água normal. E quando eles deram esse objeto para ela, ela não teve reação alguma. Então isso provava pro padre que ela não estava fingindo. No dia 19 de junho de 1912, o padre Reisinger fez o primeiro exorcismo na Ana, que agora tinha 30 anos. Às vezes a gente fica pensando que esses casos de exorcismo, principalmente vendo nos filmes, são super rápidos e assim que você começa a ter reação, a pessoa já faz o exorcismo e acabou. Mas não, essa história toda que aconteceu até agora durou mais de 15 anos. Então, com 30 anos de fato, eles falaram: tá, agora a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o exorcismo foi feito. Mas, de novo, eu tenho muitas perguntas sobre isso. Muitas, não consigo entender muito bem como funciona. Bom, esse exorcismo que o padre fez nela deu certo. Ela ficou bem durante vários anos. Mas, conforme os anos foram passando, as coisas foram voltando. A Ana começou a dizer que tinha vários problemas sexuais e que ela era atormentada pelos espíritos da tia e do pai, que nessa época já tinham falecido.
Sim, aquela tia lá que o pai traía a mãe. E aí esses sintomas não deixavam ela viver uma vida normal, ela não tinha paz. Então com 46 anos, ela decidiu procurar ajuda de novo. Agora já se passaram 16 anos desde o primeiro exorcismo. Isso era no ano 1928, ela procurou de novo o padre Reisinger. Nessa época ele já tinha performado outros 19 exorcismos e agora de fato ele tinha se tornado referência no assunto. Bom, quando a Ana procurou o padre, ele ficou meio receoso, porque ele disse, tá, a gente já fez um exorcismo nela, aparentemente não deu 100% certo, porque essas forças voltaram, então talvez eu precise de uma ajuda extra ou um lugar mais isolado para fazer esse exorcismo, porque tem alguma coisa muito forte aí dentro. Nessa época, ele estava visitando um amigo dele, que era um outro padre chamado Joseph Steiger. Esse padre vivia em uma paróquia chamada Paróquia São José. Então ele pediu autorização para esse padre para levar a Ana até esse local e fazer o exorcismo lá, com a ajuda dele. O motivo dele escolher esse lugar é que logo ao lado tinha um convento, ali perto, na região, poucas pessoas moravam, o que deixava o lugar mais recluso e também preservaria a privacidade da Ana. Ele também acreditava que mudando a Ana de lugar, talvez o que tivesse dentro dela pudesse ser desorientado. Então, no dia 18 de agosto de 1928, a Ana chegou no local e só algumas pessoas sabiam do que ia acontecer ali. Depois de poucas horas que ela tinha chegado no convento, algumas pessoas, que sabiam que ela estava possuída, ficaram com medo e um dos funcionários do convento decidiu que seria uma boa ideia colocar um pouco de água benta na comida dela. Quando ela recebeu essa comida, ela ficou com muita raiva e começou a imitar um gato. Então ela ronronava, miava, sibilava e era impossível fazer com que ela comesse aquela comida. De novo, eu tenho muitas perguntas. O exorcismo da Ana foi dividido em 3 sessões, mas cada uma dessas sessões duravam vários dias. Então a primeira sessão foi feita entre o dia 18 e 26 de agosto. Os 2 padres, algumas freiras e 2 ou 3 funcionários do convento estavam ali para auxiliar o exorcismo. Então ela foi colocada em cima de uma cama de metal, ela foi presa a essa cama nos braços e nas pernas para que ela não se movesse dali, principalmente com as crises de violência que ela tinha, e as freiras foram selecionadas para ficar segurando a Ana para impedir ainda mais que ela se movesse. Quando eles começaram as orações, a Ana ficou inconsciente e dizem que ela permaneceu inconsciente durante todo o exorcismo. Mas nessa primeira sessão, apesar dela estar inconsciente, dizem que ela conseguiu levitar e se deslocar da cama até mais ou menos no batente da porta. Então todo mundo que estava lá dentro presenciou ela levitar, e aí o padre ficou bem irritado e logo eles se apressaram a pedir para as freiras buscarem ela e colocarem ela de volta na cama. Quando ela foi colocada de volta na cama, disseram que ela começou a uivar. De acordo com as pessoas que estavam presentes, o barulho foi como um bando de animais selvagens de repente se soltando. Só que esse uivo ficou tão alto que os vizinhos começaram a ouvir e começaram a se preocupar com o que eles estavam fazendo dentro daquele convento. Bom, durante essas sessões disseram que os padres foram atacados, eles sofreram alguns ferimentos e além disso a Ana vomitava, defecava, urinava e o cheiro dentro daquela sala ficou quase que insuportável. Tudo isso, de acordo com os padres, era para evitar que o exorcismo continuasse, porque daí as pessoas não iam conseguir ficar lá dentro daquela sala, e eles disseram que a quantidade de vômito e todos esses fluidos era quase que humanamente impossível de ter dentro de uma mulher. E aí, como sempre, nesses casos de exorcismo, tem as perguntas que o padre faz para esses demônios, e aí ele perguntou quantos estavam dentro dela, a resposta foi muitos, e quando ele perguntou quem era o líder, a resposta foi Beelzebub. E aí o padre perguntou se o pai da Ana fazia parte da possessão, e a resposta foi: que pergunta tola, ele nunca esteve conosco, desde que foi condenado. Outras vezes eles alegavam ser o próprio Judas e que estavam ali para fazer a Ana tirar a própria vida. E aí eles diziam: ela deve pegar a corda, ela deve ir pro inferno. E depois eles diziam que eles eram o pai da Ana, que ele teria tentado forçar a Ana sexualmente e ela teria resistido. E é por isso que vem a desconfiança do pai dela ter abusado dela quando ela era criança. Depois de fazer algumas pesquisas e conversando com a Ana também, ela disse que tinha memórias do pai dela xingando ela, mas não tinha nenhum registro de que ele talvez pudesse ter abusado dela de fato. Então talvez fosse só uma peça, o que quer que estivesse possuindo ela estava tentando pregar
deixar as pessoas com mais raiva? De novo, muitas perguntas. Outro demônio que alegava estar possuindo a Ana era a Mina, a tia dela, que dizia ter matado 3 crianças enquanto ela estava viva e que praticava feitiçaria. Ela dizia que ela e o pai tinham colocado uma maldição na Ana. Durante os exorcismos, a Ana fez tudo aquilo que a gente vê nos filmes. O rosto dela se contorcia, ela se mexia de forma que era impossível para uma pessoa se mexer sozinha, ela virava o pescoço. O rosto dela ficava completamente diferente do que era. Os lábios e os olhos dela inchavam de uma forma que parecia que eles iam estourar e o estômago dela ficava muito duro. Quando eles se aproximavam dela com água benta, ela gritava e a pele queimava. Conforme os dias iam se passando e eles não conseguiam um resultado favorável com o exorcismo, o padre Steiger, que tinha permitido que o exorcismo fosse feito naquela paróquia, começou a se arrepender dessa escolha. Inclusive, enquanto o padre Steiger estava em uma das sessões do exorcismo, ele disse que um dos demônios tinha falado que era pra ele retirar a permissão de performar o exorcismo até o final da semana, senão ele ia se arrepender. Se fosse comigo, eu ia falar, tá bom, pode ir pra casa. Ai, gente, que medo, juro. E aí, no final da semana, esse padre recebeu uma ligação de um fazendeiro que morava ali perto da paróquia e que tava precisando de ajuda porque a mãe dele tava doente. Então o padre falou, tá bom, vou lá ajudar, pegou o carro e foi dirigindo até lá. No caminho tinha uma ponte e nessa ponte ele perdeu o controle do volante e acabou batendo o carro. O carro ficou completamente destruído, mas ele não teve nenhum ferimento. Nas próximas semanas do exorcismo aconteciam basicamente a mesma coisa, tinha esses eventos mais violentos, mas ela continuava perdendo a consciência e ela vomitava de 20 a 25 vezes por dia. Então ela foi ficando cada vez mais frágil e não tinha nada que ela comesse que parasse no estômago dela. Os últimos exorcismos aconteceram do dia 15 ao dia 23 de dezembro. Então foram quase que 6 meses ali entre essas 3 sessões. Diziam que o quarto que a Ana estava ficava cheio de moscas e insetos que apareciam do nada, tipo, cobrindo o quarto todo e depois desapareciam. Isso foi ficando tão insuportável, além dos odores que tinham dentro do quarto, que as freiras começaram a fazer turnos e ninguém queria ficar 100% do tempo dentro do quarto. O padre Heinsinger era o que mais ficava junto com a Ana e com o tempo esses demônios foram perdendo o poder que eles tinham, principalmente sobre ele. Dizem que um dia a Ana se jogou na cama e disse, louvado seja Jesus Cristo. E assim, sem mais nem menos, a Ana estava de volta. No fim, a maioria das freiras pediu para ser transferida depois do que elas experienciaram, porque elas ficaram muito traumatizadas, e esse convento foi demolido em 1990. A Ana, depois disso, viveu uma vida normal, apesar de ter ficado traumatizada com os eventos, e o padre Heinsinger, principalmente, pegou uma fama gigantesca. Ele até apareceu em uma página da revista Times em 1936. Um outro padre pegou todos os registros do exorcismo e colocou em um livro que está disponível, eu vou colocar aqui para vocês. E também tem um filme desse exorcismo chamado O Exorcismo de Anna Eklund. Eu nunca assisti para falar para vocês se é bom. Inclusive, esse livro é usado por muitos padres que praticam exorcismos como base do que aconteceu. Então, virou como um caso referência. E aí, fica aquela dúvida, tá? Será que ela realmente estava possuída? Será que, na verdade, a Ana tinha alguma doença mental que não foi tratada? Como foi a discussão do caso da Anneliese Mitchell? Principalmente porque naquela época eles não tinham muita consciência dessas doenças. O que será que aconteceu? Bom, eu não tô aqui pra dar minha opinião e eu não vou dar minha opinião, eu vou jogar informações que eu sei e aí vocês tiram as próprias conclusões. Uma das funcionárias do padre Steiger disse que estava presente durante toda a época do exorcismo e o que ela falou foi o seguinte. Ela disse que pode dizer com toda certeza que todos os fatos mencionados no livro são verdade. E, inclusive, algumas das cenas reais foram muito mais assustadoras do que as descritas no livro. Ela disse que não havia qualquer dúvida na cabeça dela de que os demônios de fato estavam presentes. E que nunca esqueceria das cenas horríveis, vis, imundas e sujas enquanto ela vivesse. Outra informação que eu vi esses dias em um vídeo foi de um padre que é famoso por performar exorcismos. Ele estava presente em um podcast e ele estava dizendo para as pessoas do podcast que nesses casos de exorcismo é muito difícil que o demônio de fato se apresente como a gente vê nos filmes, que ele de fato fale que ele tá lá, que ele só fala que ele tá lá quando não tem outra alternativa, quando ele sabe que a pessoa tem certeza também que é esse o motivo, que antes disso ele fica tentando se mascarar como uma doença mental para fazer as pessoas ficarem cada vez mais isoladas, frágeis,
não conseguirem comer e acabarem falecendo, ou então tirando a própria vida. Então, ele deu essa informação, eu achei interessante, mas também existem vários casos, como por exemplo o da Annelise, que inclusive teve um julgamento sobre isso dos médicos contra os padres e contra a família dela, que foi acusada de negligência e de ter deixado a Annelise morrer sem cuidar dos médicos, sendo que eles poderiam ter cuidado dela e evitado essa morte. Então existem os dois lados, não sei no que vocês acreditam, eu também não vou deixar minha opinião aqui no que eu acredito de verdade, porque eu quero ouvir de vocês, então comentem aí, vocês acham que foi real, vocês acham que foi um descuido, uma negligência também, tanto da família quanto dos médicos, e aí? Bom, é isso por hoje e até a próxima.